Bem, bem-vindo mais uma vez ao canal, Guilherme. Epá, desde a última vez que falámos, eu vou deixar aqui o link, algures, no ecrã para as pessoas verem a nossa entrevista anterior. Passou um ano e, entretanto, uma data de novidades aconteceram na indústria dos jogos, não é? Portanto, antes de mais, para quem ainda não te ouviu, e porque, entretanto, passou um ano, fazeres um pequeno enquadramento daquilo que tens feito, o que é que tu gostas e o que é que te trouxe a esta área do gaming. E depois podemos começar logo com a acquisition spree que tem acontecido desde o início do ano. Ok, então, olá João, obrigado por me teres outra vez no canal. Então, quem é que eu sou? Eu sou o Guilherme Fernandes, sou um Market Consultant na Newzoo, que é uma empresa líder em Market Sizing e Data Analytics, especificamente nos mercados de videojogos e esportes, e eu foco-me principalmente nas áreas de cloud gaming, portanto, jogos que são jogados remotamente, em vez de ser numa consola ou num PC, o jogo está a ser processado num data center à distância, e também colaboro bastante nos nossos projetos de mais consultoria. Com esse enquadramento, já estou, obviamente, muito dentro de todo este buzz, este M&A activity que tem estado a acontecer na indústria, porque todos os clientes querem saber o que está a passar, temos clientes que vêm ter connosco porque estão a pensar em adquirir alguém, ou fazer uma bid, ou querem fazer uma IPO, portanto nós também ajudamos com isso. E tem estado a ser um período muito, muito interessante, porque eu, sendo um apaixonado por jogos, desde miúdo que jogava e que tu sabes que passava muitas horas a jogar e que ainda passo muitas horas a jogar, gosto de estar sempre dentro da indústria e de ver estas notícias, mas eu acho que aquilo que está a acontecer faz parte do ciclo faz parte do ciclo de consolidação e de fragmentação do mercado, em que neste momento, depois de termos estado com o mercado de jogos com bastantes empresas espalhadas, agora está a haver uma corrida ao conteúdo, por assim dizer, porque as pessoas, todas as empresas querem ter conteúdo que depois atraia os jogadores às suas plataformas ou às suas subscrições. Nós estamos a ver o subscription gaming a crescer muito rapidamente, não só na parte de cloud gaming, mas no geral, em que estamos o Xbox Game Pass com 25 milhões de subscritores no início deste ano, outras subscrições também estão a portar muito bem. NVIDIA GeForce Now, por exemplo, não é? NVIDIA GeForce Now, que os números mais recentes que eles publicaram foram 15 milhões de registered users, portanto, o número total de contas que foram criadas desde que o serviço foi lançado em 2020, se não me engano. Portanto, em 2 anos, mais coisa menos coisa, eles têm 15 milhões de contas criadas, em que nem toda a gente está a pagar uma subscrição, mas ainda assim há um número substancial de pessoas que estão a pagar e de receitas a ser geradas por esse método. E então, como todas estas subscrições, ainda que o GeForce Now não tenha um catálogo em si que seja ligado àquilo que as pessoas já compraram no Steam ou na Epic Games ou no que seja, as outras subscrições mais normais, mais tradicionais, de ter um all you can play à escolha, estamos a ver que é preciso ter um motivo para as pessoas estarem a subscrever. E então as empresas, a Xbox, a Microsoft, a Sony e muitas outras por aí fora têm estado a tentar absorver e internalizar todo esse conteúdo que há por aí fora, para também depois ter o controle sobre aquilo que conseguem ter na plataforma ou não. Mas, por exemplo, aqui eu faço uma pequena pergunta. Nós, há um ano atrás, falámos exatamente no final do último vídeo sobre consolidação na indústria, até acho que é um dos capítulos que eu fiz no canal, no vídeo, em que dissemos, na altura a Activision estava a $110 por ação, $105 por ação, e eu disse, porque eu fui rever o vídeo, eu disse assim, começamos a passar a altura de consolidação, começamos a passar um momento em que é muito difícil haver consolidação nas grandes. Porque com a Activision a $105, eu disse basicamente, ok, se a Microsoft, eu falei especificamente da Microsoft, que é, se a Microsoft quiser comprar a Activision vai ter que pagar 100 bis.
Não é? O premium, basicamente, $105 por ação, com um premium de 30% ou 40%, tinha que ir a 100 bis. Coincidência ou não, a Activision caiu 30% ou 40% e conseguiu dar à Microsoft um grande desconto, que acabou por conseguir comprar a empresa a menos do que os máximos históricos. Portanto, a Activision já transacionou a 105 e está a ser comprada a 95, por cerca de 69 bis. Né? Portanto, se fizéssemos as contas em relação àquela altura, realmente a aquisição tinha passado nos 100 bis. Agora, a minha pergunta é, porquê só agora? O que é que a Microsoft percebeu? Que também falámos disto no outro título, é até que ponto é que na realidade as indie developers vão conseguir usar as economias de escala de empresas como Unity e Unreal Engine para conseguir concorrer com os grandes? Ou basicamente isto é cada vez mais impossível e os big techs basicamente disseram, esqueçam, nós vamos ir atrás dos grandes porque nós não temos tempo para estar a desenvolver IP e precisamos de alavancar a nossa plataforma. Não é? E já agora, qual é que é a estratégia do Facebook no meio deste metaverso todo? Que o Facebook ainda não fez M&A, estás-te a rir, não sei o que é que tu sabes. O Facebook ainda não fez M&A e claramente, se não faz, vai ser apanhado em falso, não é? Quer dizer... Bem, começando com a questão do Facebook, acho que a jogada deles é um bocado diferente nos jogos. Eles têm a questão do metaverso, têm o óculos e tudo mais, mas eles têm duas partes do negócio para eles. Tem a parte de social media e terem as pessoas para a retention e de, ok, vamos ter motivos para as pessoas virem cá jogar, em que já tinham ou virem à plataforma, em que estão a desenvolver muito rapidamente a parte do live streaming, de pessoas a jogar e de estar simplesmente a falar uns com os outros, e de ter os streamers e está a crescer rapidamente, porque traz as pessoas de volta à plataforma e isso interessa-lhes, porque quantos mais users eles tiverem, mais podem estar a cobrar em revenue, em ad revenue. E depois, no lado dos jogos, eles estão a usar cloud gaming porque querem fazer com que haja quase como uma segunda vaga do instant gaming no Facebook, em que já começou no final de 2000 e qualquer coisa, portanto 2008, 2007, já não lembro bem quando é que o Farmville foi lançado, mas é uma coisa desse género, em que na altura eram jogos que foram lançados e que corriam no browser, mas eles agora querem ter jogos que são mais robustos e que são distribuídos através da cloud. Atualmente já está a crescer um bocado, já tinham 1,5 milhões de MAU só nos Estados Unidos, a jogar esses jogos pela cloud, que era uma seleção ainda reduzida de todos os jogos que têm, portanto, acho que isso é um ponto onde eles vão estar a crescer. Mas não acho que a ideia deles seja de fazer os seus próprios jogos. Eles querem ter conteúdo na plataforma e querem ter jogos VR, principalmente para o Oculus, mas para isso eles já tiveram a fazer parcerias com grandes publishers, com grandes franchises, o Hitman VR, estava-se a falar de que ia haver um Medal of Honor VR e vários outros títulos em que eles já falaram com os publishers e pagaram-lhes para fazerem as parcerias para haver esse desenvolvimento. Tendo em conta que VR ainda é um bocado específico para o que está a acontecer, não acho que haja grandes preocupações de se um dos publishers com quem eles estão a interagir for adquirido por outra pessoa, que eles dizem não queremos ser isso em VR porque a maior parte das empresas não tem uma stake em VR, então não vai ser competição direta e não acho que vai gerar grande complicação daí. Não é a mesma coisa do que tentar ter uma subscrição e garantir plataforma e garantir conteúdo para essa subscrição como as outras empresas estão a ter. E depois, do lado do metaverso, sinceramente, não sei o que é que se está a passar ali. Pronto, mas o meu ponto é esse, é o lado do metaverso. Bem sei a situação em que o Facebook está atualmente, bem sei da utilidade que títulos distribuídos na plataforma, seja Zynga, seja o que for, ou títulos para VR, aí estamos a falar de algo que já existe, não é? De um tipo de negócio que já existe e que faz sentido tentar alavancar o VR deles, tentar alavancar a plataforma com jogos, whatever. Eu aqui estou-me a focar naquilo que é de tal forma importante para a empresa, que alterou o nome, não é? E o metaverso em si já existe. O grande Theft Auto é o metaverso. World of Warcraft é um metaverso. O próprio Facebook em si já é um metaverso.
O i5 era um metaverse. Ok, não é o tipo de metaverse 3D em que as pessoas entram e podem ter experiências de 3D, whatever. Mas isto já existe. Este conceito do metaverse ser uma questão de uma coisa nova não é. O conceito em si do que é que será é que está a ser falado agora, não é? Portanto, aí entra o meu ponto, que é até que ponto é que o Facebook vai precisar do engine, não é? Até que ponto vai precisar de 3D modeling, de animações, de todas esta vertente para executar a visão. E a minha pergunta é, vai, pura e simplesmente, fazer outsourcing de um pilar de tal forma da empresa ou vai ser obrigado a adquirir talento? É que, na minha opinião, começa a ser cada vez mais óbvio que vão ter que caminhar para a aquisição, não é? Não sei o que é que tu achas disso. Eles anunciaram ano passado que iam contratar 10 mil engenheiros, uma coisa assim do género, especificamente para este desenvolvimento, e é verdade, eles precisam de ferramentas de visualização 3D que são mais tipicamente usadas em jogos ou em programas de arquitetura e coisas do género, mas mesmo os programas de arquitetura às vezes usam Unreal Engine e assim. Portanto, para ter pessoas e developers com experiência em usar estas ferramentas, é possível que eles tenham de olhar para comprar estúdios. Mas também é verdade que não sei se há estúdios inteiros que estão com interesse em serem adquiridos para se dedicarem exclusivamente a desenvolver este mundo virtual para o metaverso, porque ainda há uma grande diferença entre a visão do Mark Zuckerberg daquilo que vai ser o metaverso, e que é preciso estar lá em 3D com o headset e tudo mais, e aquilo que se calhar as pessoas querem por enquanto não é uma experiência tão imersiva e tão disruptiva de todo o resto que as pessoas têm de fazer com as suas vidas. Então, se calhar, isto até é um movimento da própria empresa para conseguir dar um boost em recruitment, não é? Porque tentar recrutar pessoas no setor sem uma visão clara daquilo que é suposto fazer é difícil, não é? As pessoas vão continuar à procura de uma Activision, de uma EA, de uma Microsoft, de uma Sony, e se o Facebook quer começar a adquirir talento, tem que começar a mostrar, pelo menos publicamente, alguns destes projetos, não é? Mas agora isso leva-nos, estavas-me a falar então do recrutamento de 10 mil ou de alguns developers, e a minha pergunta agora é, começando pelo início do ano, Take-Two versus Zynga, Take-Two comprar a Zynga, o que é que tu achas disto? Depois quero que tu me digas o que é que tu achas sequencialmente da Activision e da Microsoft e da Sony e da Bungie. Não é? Então, Zynga, acho que se refletiu um bocado, primeiro a opinião que as pessoas no geral têm, ou que os mercados têm sobre a Zynga, que estava num período complicado, que tem a parte toda do ATT, da restrição de data privacy que a Apple tentava fazer na Store, que tentava dificultar bastante a user acquisition e a monetização dos users deles, como deve ser, como faziam antes. Já se tentava ver no bottom line deles, nas receitas que têm estado a sofrer com isso. Da mesma maneira, como por acaso as do Facebook também sofreram, mas que quando eles anunciaram a mudança do nome, parece que toda a gente ignorou quanto é que as receitas tinham caído. Porque, ok, metaverso e tal, e então vai toda a gente no hype. E só agora neste último quarter é que as pessoas parece que acordaram que de facto a receita deles tem estado a cair. Mas, olhando para a Zynga, acho que tem valências ao nível do desenvolvimento para mobile, que tem que tu tentar dizer, ok, nós temos de entrar neste espaço, e ainda que o Strauss Selnick, ou como é que ele se chama? O Selnick Strauss, o CEO deles, que não tem estado... está sendo um bocado mais à espera para ver o que acontece nestas novas tecnologias, foi muito crítico do cloud gaming também, mas ele agora finalmente está a perceber, ok, há todo um universo de pessoas que só jogam em mobile e nós temos de chegar a estes players. O mercado dos jogos, mais de 50% da receita vem do mobile gaming. Portanto, é por isso que nós vemos tantos AAAs a entrar para mobile. Tivemos a Activision com o Call of Duty Mobile, a PUBG Mobile, a EA agora também tem Apex Legends Mobile, temos a Riot a fazer o League of Legends Wild Rift, que é como se fosse um League of Legends Mobile. Portanto, todos estes grandes jogos em PC e também em consoles estão aí para mobile. E até que tu não tinhas experiência nenhuma nisto. E então, ainda que a Zynga não tenha experiência para estar a fazer shooters em mobile, se calhar já está mais próximo
das ferramentas que é preciso utilizar, principalmente a nível da user acquisition, que é completamente diferente quando se está a fazer user acquisition em mobile do que noutras plataformas, por causa dos ads e de tudo mais. E se calhar esse in-house know-how é um dos grandes pontos deles terem avançado com esta questão. Também existe aquilo que foi falado na call da Take-Two, a questão de fazer, por exemplo, um Grand Theft Auto mobile, e que os grandes problemas neste momento não vão ser a computação no telefone, porque com os 5G, eventualmente, um aumento constante na velocidade da internet, que eventualmente tudo o que é restrições neste momento ao nível do hardware de computação vão ser extremamente reduzidas, não só reduzidas, ou seja, vão aumentar imenso aquilo que pode correr no telefone, mas ao mesmo tempo não aumentar o price tag, não é? Isso é que ainda é o mais importante, ou não aumentar substancialmente o price tag. Portanto, tu se calhar vais começar a ver um grande problema é com interfaces. O grande chave vai ser começar a fazer bons interfaces, não é? E é por isso que se calhar nós vemos estas parcerias todas com as NetEase e as Tencent, porque na prática essas são as empresas que já estão a tentar capitalizar com o mobile há mais tempo, principalmente por causa do ecossistema do gaming na China, não é? Em que há muito pouco tempo nós passámos das LANs para mobile, certo? Portanto, não foi há muito tempo que não se andava-se a falar das LANs na China estarem completamente cheias, isto deve ter sido que há 5 anos ou 6. Portanto, em 6 anos passámos completamente, o mercado lá mudou completamente, o mobile começou a ganhar imenso peso e, consequentemente, as empresas chinesas tendem a ter muito mais know-how no desenvolvimento deste tipo de interface, e por isso é que tu falaste do Call of Duty Mobile, foi desenvolvido em parceria com a Tencent, se falarmos, por exemplo, no Diablo Immortal NetEase, tu tens vários títulos desenvolvidos pela NetEase, não é? Portanto, isso também é capaz de ser um prisma. Tanto a NetEase e a Tencent e até outras, se calhar, mais pequenas no mercado chinês, no mercado asiático, onde tens, de facto, esta tendência em que a plataforma principal para se jogar é em mobile, não é sequer em PC. Ainda que League of Legends seja gigante, seja enorme a nível de PC, tanto na Coreia do Sul como na China, continua a ser Honor of Kings, que é um título da Tencent, um MOBA também em mobile, que é gigante e já existe há mais de uma década, acho. Desde também. Estás a falar do da NetEase? Estás a falar daquele jogo da NetEase, o segundo? Não, o primeiro é o MOBA, sim, é o Honor of Kings, que existe há 10 anos, 8 anos. Mas tens o Knives Out da NetEase, que era isso que estás a falar. O Knives Out da NetEase, que teve muito sucesso no Japão. Exato. Na China não pegou muito, e depois tens outro deles que é o Omnioji, que está no top 2 ou 3 também. Isso agora não estou bem a ver, mas tens toda a razão quando dizes que os publishers ocidentais estão a tentar ter estas parcerias com os publishers chineses e outros, porque eles têm muita experiência, eles sabem como fazer estes jogos com grande qualidade e usar ao máximo os recursos que têm num telemóvel. Que não há tanto no Ocidente, porque a maior parte das pessoas no Ocidente continuam a olhar, mobile gaming, só Candy Crush. Não, vai muito para além disso. Sim, e depois também, ao nível da UI, uma coisa que eu queria também dizer é, se nós formos ver o que a Xbox, o que a Microsoft tem dado a fazer ao nível do cloud gaming e de trazer jogos de PC e consola para os telemóveis, eles têm todo um programa de adaptar os controls, tipo o control scheme, da maneira como tu controlas e como dás comandos ao jogo, para passar tudo o que é preciso para ter um teclado e um rattle, ter um comando de uma consola, passares para touchscreen. E essa adaptação também é um passo muitíssimo difícil e que é preciso saber como é que se lida com isso, porque o tamanho de um ecrã e o espaço que há para ter para botões e para tapar coisas num telemóvel é completamente diferente daquilo que há noutras plataformas. E isso é muito importante saber como lidar com isso. Por isso também pode vir essa experiência um bocado da Zynga e explicar porque é que a Take-Two a adquiriu. Se tiver, como é provável que esteja a pensar em trazer algum dos seus franchises para o mobile. Eu tenho uma visão muito particular sobre isso, mas quero terminar esta questão da Activision, Microsoft e a Sony Bungie, para depois então também fazer o meu apanhado daquilo que eu acho que está a acontecer. Portanto, se quiseres só dar um comentário rápido sobre estas duas aquisições e o que é que tu pensas sobre isto.
Eu acho que obviamente que a aquisição da Activision Blizzard apanhou toda a gente desprevenido. Ninguém estava à espera de uma aquisição de 60 bis, que já foi... Nós estávamos, Guilherme, está lá no vídeo, pá. Certo, mas já estavam a dizer pá, que seria impossível, não é? Pronto. 100 bis, não é? Que o comboio estava a passar. Mas vai ver e vê o preço que estava a Activision no nosso último vídeo. Foi tipo, quer dizer, se não é agora, não vai ser nunca. Mas pá, 70 bis é muito e é completamente... O recorde tinha acabado de ser batido pela aquisição da Zynga e depois na semana a seguir, tipo 5 vezes ou o que é que foi, a aquisição da Acti. E então ficou toda a gente um bocado, ok, o que é que está a passar aqui, quais é que são as implicações, imensos inbounds que nós tivemos, de pessoas a quererem a nossa opinião. E eu, apesar de a Microsoft ter dito no statement, no press release que fez, ter lá falado do metaverse e tal, porque agora é impossível não se falar do metaverse, acho que a grande jogada que está a ser feita ali, a estratégia deles, é o conteúdo. Eles estão a ter muito cuidado com a parte do regulatório e de comportamento monopolista e tudo mais, porque há ainda mais fiscalização nos Estados Unidos e por todo o mundo agora do que é que as Big Tech estão a fazer e do antitrust e tudo mais, portanto... E tu achas que o antitrust pode ser um problema neste caso? Acho que sim. Porque... O deal spread mostra isso, não é? O deal spread neste momento nos mercados são cerca de 18%, 17%. Ou seja, se formos calcular do ponto de vista da implied probability, entre aspas, só usando o deal spread, passa a falar aqui em 80% de probabilidade de acontecer, se calhar, mais ou menos. Acho que estaria mais próximo para aí de uns 70%. Porque, de facto, há muita gente que não acredita que aquilo vai acontecer, porque pode ser chumbado. Ainda para mais tu, em particular, o que é que pensas? Se posso perguntar, o que é que tu pensas sobre isso? Fazer Isto com cuidado. bloqueou durante um segundo. Acho que vai ser preciso, não ser preciso fazer a aquisição com cuidado, mas é capaz de acontecer. Tem a FTC a fiscalizar o deal nos Estados Unidos, não sei quem vai estar a fiscalizar fora dos Estados Unidos, ou se é preciso sequer porque são das empresas americanas, mas eles estão a ter cuidado com, ok, o Call of Duty vai estar no PlayStation, não se preocupem com isso, e eles querem garantir que tem o in-house content e tudo mais para pôr no Game Pass. Sim, imagina o World of Warcraft no Game Pass. Já estão a falar nisso, não é? Só o World of Warcraft no Game Pass. Há alguma preocupação pelos publishers aí fora, principalmente os mais pequenos, de ok, se nós agora tivermos a Activision Blizzard, que se calhar era um dos grandes que podia contestar pricing policies e coisas do género da Microsoft na Xbox Store e tudo mais, e se eles agora são adquiridos, quem é que está lá? Há menos empresas que podem fazer frente a decisões unilaterais por parte da Microsoft, mas também é por isso que estão a falar na Open Store, porque eles agora têm estado a dizer isto temos 4 deixa-me adicionar, e tudo mais. Deixa-me adicionar que a Xbox não se vai querer meter nessa confusão, principalmente com a situação neste momento do Tim Sweeney, da Epic e da Apple, não é? Que está a incluir Facebook, que já está na confusão, acho que Microsoft também já veio falar, Match e as dating apps na Holanda está a ser um 31 com a regulamentação da Apple. Portanto, eles estão under fire com a questão das FIIs. E, portanto, acho que é uma questão de tempo até as FIIs caírem. Acho que isto neste momento é só tentar aguentar o máximo e ganhar o máximo, porque as FIIs vão ter que cair, na minha opinião, as da Store. E, consequentemente, isso também pode fazer com que a própria Apple venha às compras na área do gaming, não é? Porque, de repente, aquilo que eles estavam a ganhar na Store acaba por levar um corte e eles dizem, ok, neste momento faz-nos sentido do ponto de vista do risk-reward entrar, porque aquela que era a nossa grande milking cow, não é? Começa a ser mais reduzida e agora podemos então entrar no gaming, também numa altura em que o gaming nunca foi tão lucrativo. Não é? Quer dizer, há 6 anos atrás este negócio não tinha nada a ver com o que é hoje. Não é? Portanto, eu estou à espera dessa consolidação, mais tarde ou mais cedo. Acho que começa a haver poucos targets e os que existem estão-se a tentar proteger.
Agora, só para, antes de eu dar a minha ideia, ou a minha visão sobre isto, o que é que tu achas então da Sony e da Bungie? A Sony e a Bungie não veio, de certa maneira, dar o ok também à aquisição da Activision Microsoft, do ponto de vista regulamentar? Se a Bungie pode consolidar, ou se a Sony pode consolidar, porque é que a Activision não pode? E o que é que tu achas que isto significa do ponto de vista concorrencial ou posicionamento da Sony em multiplayer? Porque a maior parte das pessoas não fala disto. Mas até agora a Sony deixou a plataforma deles, a PlayStation, praticamente sem concorrência interna no multiplayer. Ou seja, o que a Sony dizia é, vocês têm aqui uma PlayStation, nós desenvolvemos imensos títulos nossos, mas nenhum dos nossos títulos vai concorrer com os vossos. Isto para quem? Para as Take-Twos, para as Activisions, para as EAs. Estavam focados no multiplayer, que era onde estava o dinheiro. Não é? Portanto, a Sony, ao fazer isto, na minha opinião, está a mudar a stance completamente. O que eles estão a dizer é, está na altura de nós entrarmos no multiplayer, e porque o nosso concorrente decidiu atacar e nós agora vamos ter que virar para multiplayer. Desculpem, não é? Entre aspas. Não, isso concordo contigo. Acho que, do ponto de vista regulamentar, é muito diferente ser uma aquisição da Bungie, que é uma empresa que nós estimamos que tem entre 300 e 400 milhões de revenue, para uma Acti. Portanto, são coisas muito diferentes. A Acti tem um peso que a Bungie não tem. Ainda assim, a Bungie tem toda uma história, como as pessoas sabem, do desenvolvimento de jogos, com o Halo e tudo mais. História complicada de aquisições e ir-se embora outra vez, e aquisição e ir-se embora outra vez. Agora vem com este acordo com a Sony. E deixa-me adicionar, e, coincidência ou não, a forte relação que tiveram com a Activision durante 4 anos. Sim. Ou 3. Não é? Que aquilo acabou por... A primeira foi com a Microsoft, depois foi com a Activision, mas das duas vezes alguma coisa correu mal e depois decidiram voltar a separate ways e pronto. Exatamente. Mas agora temos a Sony que diz, ok, num acordo bastante diferente do que é normal, porque a Sony normalmente quando adquire, tem estado recentemente a adquirir empresas que fizeram remasters ou que ajudaram de alguma maneira a produzir títulos que foram bem sucedidos na PlayStation, mas desta vez vem a Bungie, em que tem imensas garantias de autonomia, que não é normal nas aquisições que a Sony faz das empresas terem, e depois também tem todo esse aspecto que tu estás a dizer do Games as a Service, portanto, o Live Ops, a componente online de, ok, não é o jogo que é lançado uma vez e se calhar tem um DLC ou outro, mas é isso. Não, isto é um jogo que é suposto ser um live game, em que está sempre a ver conteúdo e tudo mais, que é uma valência que a Sony atualmente não tem. A Sony é muito focada nos seus grandes franchises, nos seus grandes IPs, que são lançados ciclicamente e que são exclusivos e que são um grande motivo pelos quais as pessoas vão para a plataforma. Não têm, como tu estás a dizer, um grande foco ao nível do multiplayer, porque ao multiplayer temos o GTA, temos o Red Dead, temos o FIFA, temos essas partes todas, em que as empresas já estão há vários anos a ver que o Live Ops, o Games as a Service, aí é que está o verdadeiro dinheiro, não é só o... Mas vamos lá ver o seguinte, a Sony sabe isso, né? Como platform provider, a Sony sabe isso há muito tempo. E a minha pergunta para ti, será que eles são estúpidos e durante o último ciclo inteiro? Eu faço esta pergunta que é para pôr em xeque a nossa convicção, e às vezes o pessoal é muito naivo em relação a estas coisas, que é, acham mesmo que a Sony teve a dormir à sombra da bananeira aos últimos 6 anos e que não quis lançar nenhum multiplayer, ou pura e simplesmente não o quis fazer por causa do ecossistema? E dizer, muito bem, nós queremos os títulos publicados na nossa consola, nós não queremos concorrer convosco. Convosco quem? EA, Take-Two, Activision, etc. Não é? Portanto, na minha opinião, é mais isso, era um statement. Não é? Mas não é uma questão. Acho que há 2 pontos. Primeiro, o ponto do ecossistema da Sony, acho que era demasiado grande para, mesmo que eles tivessem um competitor game, para esses publishers ignorarem. Quando tu tens 100 milhões de consolas, e mais do que isso de PS4 no mercado, os publishers não podem dizer, ok, não quero ter aí o meu jogo, principalmente quando são jogos que tipicamente são jogados em consola e quero mais metade do mercado. Mas lá está, depende, porque há muitos deals de exclusividade, não é? Neste momento, aliás, tu dizes que não podem, mas a Sony fez isso. A Sony disse,
os nossos jogos internos não vão ser lançados nem para Microsoft nem para PC. Ponto. Para Sim, PC saíram com 3 anos de delay. Então, o que eu quero dizer com isto é, não podemos subestimar aquilo que são as margens sem risco da Sony ao ser o provider de uma store, neste caso a PS Store, e, na minha opinião, a Sony quis manter algum nível de independência. Não é? E neste momento, a partir do momento em que o grande concorrente diz, ok, não há regras, a partir deste momento nós vamos para live services, a Sony não tem a mesma dimensão e tem que atacar de alguma maneira. Na minha opinião, é um bocadinho isto. E se posso dar agora aqui um enquadramento, desculpa. Deixa-me só acrescentar uma coisa, que é, também é preciso ter em conta o aspecto cultural da Sony. A Sony é uma empresa japonesa onde, tipicamente, as decisões, mesmo a nível estratégico, tendem a demorar mais tempo a ser tomadas, porque na cultura japonesa eles têm muito a parte de decisões por consenso, em vez de ser uma pessoa que decide, pronto. Estás-me a dizer que a Sony não sabia que a Microsoft tinha comprado e que isto não foi reativo, que isto não foi uma reação, é isto que vais dizer? Não. Não acho que isto tenha de todo sido reação, porque não é um deal que seja feito em 2 semanas. Nem coisa do género. Mas tu achas que ninguém neste... Vocês acham mesmo, eu digo aqui vocês, eu já vi esse argumento na internet, e vocês acham mesmo que estes players internos não sabem do ecossistema e da consolidação que pode existir a qualquer momento? Tal como a Microsoft não aconteceu em 2 semanas, a Bungie não aconteceu em 2 semanas, mas nós sabíamos o que é que ia acontecer. E mais, eu ainda digo mais, e agora vou ligar ao ponto inicial. Esta compra da Take-Two da Zynga, foi uma jogada de evasão de um aggressive takeover, na minha opinião. Na minha opinião, houve muitas conversas para adquirir a Take-Two. A Take-Two não quis ser adquirida e há várias corporate strategies para fazer um fend-off M&A. Okay? Nomeadamente, comprar a Zynga pode ser uma delas. Né? Aumentamos, diluímos stock, aumentamos a nossa base de acionistas, compramos um ativo que aparentemente os nossos targets, os ativos que nos querem comprar, não estão interessados, não é? E tentamos afastar a possibilidade de um aggressive takeover sobre a Take-Two. Na minha opinião, eu não tenho dúvidas disto, e agora vocês perguntam, mas porquê? Como nós sabemos, há muito pipeline da Take-Two que não é público. Nós sabemos que o GTA vai ser em 2025, saiu agora um comunicado a dizer que começaram oficialmente a desenvolver. Já começaram a desenvolver há muito tempo, não começaram agora. E o que é que eu quero dizer com isto? Na minha opinião, a gestão tem que proteger a base dos acionistas. Okay? A base acionista. E se a base acionista fosse vender a Take-Two com um prémio de 40% agora, ia perder dinheiro a longo prazo. Portanto, se neste momento uma Microsoft chegasse e dissesse eu quero comprar a Take-Two por 30 bis, há 5 anos, os acionistas tinham feito, na minha opinião, um mau ok. Porque a gestão a seguir vai dizer, votem contra. Mas tu não consegues votar contra um prémio de 40% ou 50% da Microsoft, certo? Portanto, o que é que tu fazes? Tu tentas... Bem, tens várias estratégias. Tens o Poison Pill, não é? Foi o que a Ubisoft fez com a Vivendi em 2018. Basicamente disse, vocês querem comprar? Então, olha, nós vamos executar todas as nossas convertible debts para aumentar o número de ações, consequentemente o número de votos que vocês vão precisar para a M&A vai ser maior. Vamos procurar investidores privados que vão votar contra. E, portanto, a Ubisoft fez toda uma estratégia de distribuição de balanço e aumento e diluição da base acionista para que a Vivendi não conseguisse comprar. Na minha opinião, pondo em enquadramento do que aconteceu este ano, é óbvio que a Take-Two não quer ser comprada e, mais recentemente ainda, vimos a CD Projekt a comentar de não, nós não vamos ser comprados. Temos várias provisões para não sermos comprados. Os próprios insiders têm 40 e tal % da empresa e ainda disseram mais que nós, no limite, estamos interessados em comprar, não em ser comprados. E, sinceramente, na minha opinião, começa a ficar óbvio que tanto a Take-Two como a CD Projekt não querem ser comprados, sabem que a base acionista não consegue votar como deve ser na eventualidade de um hostile takeover. E se nós metermos estes 3 deals em enquadramento, eu só fico cada vez mais bullish em Take-Two, sinceramente. Não sei o que é que tu achas disto que eu acabei de dizer, se concordas minimamente ou se tinhas pensado sobre isso, sobre esta questão da Take-Two ser, na realidade, uma proteção contra um hostile takeover. Acho que os pontos que tu fazes acho que são bons pontos. É capaz de ter sido um dos motivos pelos quais eles fizeram isso, porque nós sabemos daquilo que os nossos clientes vêm falar connosco, que, de facto, há muitas conversas por todo o lado de investimentos e de takeovers e coisas do lado financeiro que estão a acontecer. Portanto, é possível que a Take-Two tenha feito
tenha feito isso quando também estava a considerar se comprava a Zynga ou não. Mas voltando um bocadinho atrás à Sony, não acho de todo que isto tenha sido reativo, que ok, eles fizeram esta compra, então nós vamos fazer. Se calhar houve uma leak qualquer internamente, porque isto são grandes equipas, grandes investment banks e coisas que estão a falar uns com os outros, e se calhar podem ter sabido que ia acontecer, mas não foi por esse motivo que de repente eles acordaram um dia e disseram ok, temos que comprar alguém. Isto devem ser conversas já devem estar a acontecer há algum tempo e vai de encontro à estratégia geral que eu vejo a Sony de apanhar, fazer catching up com a Microsoft, tanto ao nível dos serviços e das subscrições, como dos live games. Porque se nós compararmos atualmente as subscrições que estão disponíveis na Xbox e para a Microsoft e aquilo que há para a PlayStation, a PlayStation está muito atrás daquilo que a Microsoft está a oferecer. E é por isso que temos rumores desde o início deste ano, ao final do ano passado, do Project Spartacus, que é fazer um completo restructuring, um reshuffle das subscrições que existem atualmente na PlayStation, em que diz a Bloomberg, vai passar a existir 3 tiers também, o último tier com Cloud Gaming e apagar ou esquecer o PlayStation Now branding, passar tudo a PlayStation Plus ou uma coisa semelhante. E, portanto, eles estão a fazer este catching up with the times, porque a Sony, aparentemente, teve muito tempo focada nos seus big AAA releases e no lançamento da PlayStation 5, enquanto que o resto ficou um bocado tudo no back burner, à espera, mas agora finalmente estão a mexer-se nesse aspecto. A minha terceira pergunta é onde é que fica o Battlefield e a EA depois disto? Quem vai? Amazon, ainda não falámos da Netflix e na oficial integração de cloud gaming na Netflix. Aliás, isto apesar de ser negado há vários anos, a Netflix contratou o CFO da Activision em 2019, se não me engano. Portanto, o CFO da Netflix neste momento era o CFO da Activision há 3 anos, se não me engano. Acho que foi em 2018. A Amazon provavelmente vai comprar os direitos todos do Lord of the Rings esta semana, no bid que vai haver ou no leilão que vai existir no final do mês. Até que ponto é que a EA, mais tarde ou mais cedo, vai ser integrada ou pura e simplesmente estás-te a rir outra vez, eu não sei o que é que tu sabes. Pode ser integrada aqui. Não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Estou a meter contigo. Mas temos, de facto, depois de teres uma aquisição, ou pelo menos estás a considerar uma aquisição da Activision, everything's on the table. Tipo, não há nada que eu digo que não vai acontecer. Por isso, é possível que haja ainda mais consolidação. Não sei se a EA está interessada. Temos todas estas empresas que estavam um bocado na periferia do gaming, que agora estão a olhar mais a sério. Já disseste, se calhar uma Apple poderia tentar comprar alguém. Provavelmente a Apple seria uma aposta mais focada no mobile gaming, mas ainda assim olho para isso com um bocado de cautela, porque quando olhamos para tentativas de Big Tech entrar assim de repente em games e ser bem sucedido, normalmente não corre bem. Temos o Google, que não corre bem. Mas aí não houve aquisições, aí houve fecho de estúdios internos. Mas pronto, tínhamos o Google, temos a Amazon, que esses sim fizeram algumas aquisições, e com o Lumberyard e tudo mais, mas que até ter sido o New World tiveram ali vários anos a penar. Mas isso leva-me a outro... Teve um grande sucesso e caiu a seguir, mas isto leva-me a outro ponto interessante do Lumberyard, que é até que ponto, é que estas aquisições e esta consolidação não vem para conseguir adquirir... Porque vamos lá ver o seguinte. Neste momento, Unity e Unreal estão a ganhar imensa força. Mas o pessoal só fala no Unreal e no Unity. Tu agora falaste no Lumberyard lá da Amazon. Mas o meu ponto aqui é... A Activision tem muitos engines internos. A EA tem engines internos. Até que tu também tens. Só que, pura e simplesmente, o business model deles não é esse. O business model deles não é abrir a plataforma, o engine dos gajos ao público, para outros developers
a desenvolverem. Até que ponto é que se esse negócio não fica atrativo o suficiente ou grande o suficiente, isto não é uma aquisição na prática do engine, mais do que os títulos, é uma aquisição do engine para depois ter toda uma força de produção interna do lado dos texturings e dos 3D assets acima de tudo, para depois construir os jogos em cima destas plataformas internas. Percebes o que eu estou a dizer? Porque, e até que ponto é que uma Activision não diz assim, o que o Unreal está a ganhar 1 bi ao ano com esta merda, ou 5 bis a abrir o engine do gajo, nós vamos criar uma interface, nós já temos isto internamente, vamos concorrer aí também, não é? Neste caso Microsoft. Percebes o que eu estou a dizer? Até que ponto é que não vão ter com indie developers e vão dizer assim, ouçam, vocês têm aqui Unreal e Unity, a Apple agora, tu viste a relação entre a Apple e o Unreal, não é? Em que basicamente a Apple cortou durante algum tempo os development tools de tudo o que é Unreal para iOS development. Mas isso foi por causa das coisas com o Sweeney. Mas não interessa, isto mostra claramente que existe uma ligação entre a plataforma do hardware e ou a plataforma de vendas e os tools de desenvolvimento. E aí o meu ponto é até que ponto é que a Microsoft também não ganha estas ferramentas de desenvolvimento da Activision e não começa a seguir paralelamente uma estratégia similar à da Unreal e da Unity? Estás a perceber? E se calhar se começarmos a olhar nesse prisma, aquilo que são as sinergias de longo prazo entre a Microsoft e a Activision estão mais focadas no engine e no desenvolvimento de uma plataforma de desenvolvimento de jogos do que propriamente no pipeline da Activision. Não sei o que é que tu achas sobre isto. Mas... Isso é um ponto, por acaso eu não tinha pensado nisso ainda, não tenho visto pessoas a pensar nos engines que a Activision tem, ou que a EA tem, que é muito famoso lá, o Frostbite, que é utilizado em vários jogos da EA. A questão principal com os engines que os próprios publishers têm é, primeiro, é esse ponto de serem exclusivos da empresa. Portanto, o número de pessoas que já sabe trabalhar com eles é muito limitado, o que faz com que haja moving costs de se um developer está a trabalhar décadas ou 10 anos com o Unreal e de repente tem que passar para outra coisa, há aí uma grande fricção que ele teria de ser... Normalmente estas plataformas, tanto para a Xbox como para a PlayStation e tudo mais, eles já têm development tools para tentar ajudar os developers a usar as suas próprias plataformas e meter isso no SDK, na tech stack que eles usam para desenvolver os jogos, porque de facto é facilitar a vida às pessoas, porque se eles não facilitam com estes costos, depois as pessoas demoram mais tempo ou não estão tão interessados e têm menos jogos na plataforma. Mas isso, tendo dito isto, é capaz de também ter algum interesse nesse lado. Não sei quão bons os engines da Microsoft são comparado com o Unreal, porque, de experiência pessoal, quando eu tentava jogar o Warzone e tinha de estar a fazer patches das texturas e tudo mais, todas as semanas eram patches nunca mais acabavam só por causa das texturas e do shadow. Um bocado chato, mas não sei se seria essa opção que a Microsoft tem, ou se a Microsoft iria utilizar o know-how dessas empresas para desenvolver outra coisa, para tentar competir, para não ter de pagar 5% se eles usarem o Unreal, que eu não sei se eles usam o Unreal para alguma coisa ou não, mas não ter de pagar 5% à Epic. Mas, por outro lado, também temos a Epic e a Unity a tentarem fortalecer a sua oferta para os publishers e motivos para os quais eles devem usar o Unreal, em que um dos grandes fatores que eles estão a usar na promoção do Unreal Engine 5, primeiro é a fidelidade gráfica, que pode dar gráfica incrível, e a facilidade com que é possível criar novos ambientes e novos elementos virtuais, porque o processamento dos polígonos e tudo mais é muito mais fácil e podem copiar coisas de outros programas para lá, e o rendering é muito mais rápido, e portanto eles também, óbvio que a Epic está neste negócio há vários anos e sabe o que é que as pessoas estão à procura, sabe o que é preciso, e estão-se a tentar pôr numa posição em que qualquer move de um competidor para tentar contestar esse espaço, principalmente no AAA Gaming Development ou no Unreal, não tem grande concorrência, a Epic está a tentar precaver qualquer... Mas isso é interessante, porque é que não há concorrência no AAA? Porque vamos lá ver o seguinte, qual foi o grande cash cow da Epic?
sempre foi o Unreal, porque antes de eles terem Fortnite era o Unreal já. Sim. O Unreal era, mas o cash cow a sério passou a ser o Fortnite, ou não? O Recentemente, sim, Unreal mas ainda agora, claro, mas percebes o que eu quero dizer. Portanto, e o facto de me dizeres que não há AAA games a sair do Unreal, praticamente, isso diz-nos também a qualidade dos engines que existem na EA e na Activision e na Take-Two, não é? Mas tu vês várias histórias quando há jogos que se calhar têm um lançamento que não corre tão bem, coisas do género, que se calhar tiveram em development hell, como às vezes chamam essas coisas. Frostbite, que só havia uma equipa na DICE, na Suécia, que sabia trabalhar com aquilo, e depois tinhas as pessoas que estavam a trabalhar no Mass Effect, na América do Norte, que não sabiam trabalhar com o Frostbite, e depois era uma grande complicação tentar fazer esta ligação entre a equipa sueca e as equipas na América do Norte, porque o Lumberyard a mesma coisa, porque existe, mas aparentemente tem várias complicações e coisas que não estão já pensadas que não existem no Unreal. E uma questão de vantagens comparativas de que é que as pessoas devem gastar o seu discurso a fazer, por enquanto as empresas têm-se resignado a pagar os 5% à Unreal, à Epic e pronto, focam-se outras coisas. E é interessante também de que forma é que a própria Unreal e Unity vêm concorrer com a Disney, de certa maneira. E agora o meu ponto com a Disney é: a Disney tem internamente um software de desenvolvimento interno de filmes, ok, de animação. Portanto, não é público, é fechado. Portanto, eles não usam os típicos softwares que são usados por outros produtores. A Disney tem o próprio, ok? Só para coisas internas. Até que ponto é que também o Unreal e Unity, uma grande parte desta concorrência também está no negócio dos filmes, não é? E a própria Disney, se calhar, conseguiu fechar-se dentro daquela parede, walled garden, entre aspas, do seu próprio software proprietário de desenvolvimento de animação. Até que ponto é que a Unity e o Unreal também não vão trincar aquilo? Mas, de qualquer das maneiras, nós não sabemos a qualidade deste tipo de software, não é? Nós não sabemos as funcionalidades dos engines, não temos uma noção de qual é que é o espectro de coisas que eles conseguem fazer. E é só por isso que eu estou a falar nisto, que é temos que manter uma redundância aberta. Portanto, eu não sei até que ponto é que estas aquisições, ou isto que nós estamos a falar, não é tentarmos olhar para o futuro e tentarmos extrapolar no limite o que é que pode estar a acontecer, porque este negócio dos investimentos e de ver o futuro, ou de ser consultor nesta área, acima de tudo envolve olhar para o futuro e tentar perceber onde é que as peças se podem encaixar. Não é? E nem nada é linear, não é? Mas o objetivo é nós termos ideias sobre isto, não é? Ideias de por onde é que as coisas podem ir. E ainda nesse ponto eu queria falar contigo sobre um conceito antigo de geração de jogos automáticos. Ou seja, nós temos o mesmo jogo, mas os mapas são gerados com aleatoriedade. Falamos do Diablo aqui, não é? O Diablo 2, que pela primeira vez introduziu este conceito da série, não é? Geração... Auto-generation, qualquer coisa. Procedural processing, para não ser como é que se diz em inglês. Pronto. Nós, há 10 anos atrás, vimos isso com o Diablo, um conceito super interessante de randomized game levels, não é? Basicamente tinham um portfólio de texturas, metiam algumas indicações e aquilo era gerado automaticamente. Mas estávamos a falar numa altura em que as technicalities ou as capacidades técnicas para introduzir este tipo de coisas eram limitadas. Era, ok, estas são as texturas que podes fazer o loading, isto provavelmente é o limite de personagens que podes fazer load, estas são as texturas do campo, monta, não é? E o algoritmo está limitado a coisas relativamente pequenas, só para alterar minimamente a experiência do utilizador. Até que ponto é que, olhando para a frente e olhando para soluções como a Autodesk dá de Generative Design, em que basicamente tens designs automáticos a ser gerados de peças 3D, ok? Em que basicamente eu só tenho que dizer, olha, eu quero uma cadeira, 4 pernas, deste número de polígonos, e o software automaticamente desenha e dá-te 100 outputs diferentes com base nas características que tu queres. Até que ponto é como a Autodesk pode chegar aqui e dizer, ok, tipo, nós temos aqui um software que gera as texturas todas, cria variações, mapas, tipo, a única coisa que estamos a falar aqui é, se a nossa capacidade de renderização aumentou exponencialmente, porque é que nós não vamos ter este Autonomous Generation Game
a ganhar muito mais força nos próximos anos. Claro que story-driven vai ter que continuar a ser uma coisa... Também podemos dizer que a longo prazo isso também pode ser feito por AI, mas à partida é uma coisa que vai demorar muito mais tempo. Mas o desenvolvimento de níveis pode ir agora muito para além de texturas existentes e mapas, na minha opinião. E isso pode cortar brutalmente os development costs das equipas, dos produtores de jogos, para se focarem noutras coisas, noutros títulos, e aumentar as profit margin totalmente. Portanto, o que eu vejo aqui é não só um crescimento do lado da indústria, do número de potential users, ok? Não também do ponto do ARPU, do Average Revenue Per User, que vai continuar a subir, apesar de nós vermos isto estável na indústria dos jogos há anos. Há anos que um jogo de PlayStation custa 60 euros e nunca subiu. Não é? Agora sim, agora com o PS5 estão a tentar aumentar para... Subiu um bocadinho, mais lá está. Também é mentira, ainda bem que não subiu, porque tivemos incrementos de margem associados ao digital buying, não é? Portanto, já não compramos CDs, em termos práticos as empresas ganharam mais porque deixam de ter a logística dos CDs, etc. Estimar a procura em determinados países. Tiveste outras formas... Tiveste outras formas de monetização também, com o DLC e coisas assim, que não consigo. Exatamente, entraram outras formas de monetização. Mas eu acho que, para além disso, começamos a ver aqui mais maneiras de capitalizar. Uma delas vai ser, inevitavelmente, a quebra das fees na App Store, nas App Stores. Isto vai ter que acontecer. Pode não acontecer este ano, pode não acontecer para o ano, mas isto vai acontecer. E, por outro lado, tens esta questão, que é até que ponto é que grande parte destes sistemas começa a ser automatizado. E o game development começa a focar-se mais no story-driven e sistemas, muito mais do que propriamente texturing e criação de 3D models, não é? Portanto, eu também acho isso super interessante. Não sei o que é que achas sobre isso. Eu concordo contigo que é uma questão de tempo para as fees nas stores caírem, porque está a se tornar insustentável. É todos os lados dos publishers, dos reguladores, tudo mais alguma coisa, que agora as stores estão under fire. Estão a tentar contestar isso, porque é óbvio que uma grande share da revenue deles vem dessa parte. Por algum motivo, temos tanto a Google como a Apple, apesar de não terem jogos deles, estão todos os anos no top 5 ou no top 10. Dos gaming. Acho que é top 5 até de empresas em termos de receita só de jogos, e é tudo fees da Store. Portanto, é óbvio que isto é uma grande parte da receita deles que eles vão tentar manter ao máximo. Mas, apesar dos esforços deles, também é verdade que os reguladores estão atentos. É só olhar para aquilo que está a acontecer na Holanda, ou nos Países Baixos, como dizem agora, que a Autoridade da Concorrência holandesa já está a impor uma multa de 5 milhões por semana, em que a Apple não mude as policies da Store, porque os tipos disseram, ok, podes usar outras plataformas de pagamento, não pagas 30%, pagas 26% ou o que é, e para além disso tens de criar uma app específica só para a App Store holandesa. E é sujeita à aprovação. Sim, tem que ser aprovado pela Apple. Eles estão a tentar ao máximo combater a abertura, mas é uma questão de tempo e vai acontecer. O teu segundo ponto de, procedurally generated content, já é uma coisa que não estava a acontecer, é uma parte quase de sci-fi que existe na mentalidade das pessoas. Era incrível se pudéssemos ter isso a acontecer. Um dos melhores exemplos para isto deve ser o No Man's Sky, em que temos um universo inteiro dentro de um jogo que é gerado automaticamente. E é muito interessante pensar, como estás a dizer, o que é que isto vai possibilitar no futuro. Acho que em jogos que vão ser muito narrative-driven ou mais indie, em que a malta se foca muito no art style e como é que as coisas são, se calhar vão ser um bocado mais perfeccionistas e vai tudo ser mais ou menos assim, assado, e não dar muito espaço para essa variação, mas até ao nível de jogos live, para gerar mais engagement, mais replayability, para tipo fresh blood, fresh content no jogo, se calhar é uma possibilidade que as empresas vão explorar, de ter mais desse tipo de conteúdo, sem terem de dedicar tantos esforços, tantos recursos de developers, de tempo e dinheiro e tudo mais que é metido nestes DLCs e novos conteúdos que são lançados com regularidade. Se calhar vão começar a olhar mais para este procedurally generated content como uma maneira de ter mais conteúdo
mais engagement com os utilizadores e baixar os custos também. Mais últimas duas questões, e aqui é a Netflix. O que é que tu pensas da Netflix e finalmente terem saído a dizer, ok, muito bem, nós vamos entrar em gaming e adicionalmente a Netflix tem dito que na prática o gaming é concorrente deles, portanto tudo o que é entretenimento são concorrentes da Netflix e na minha opinião o que eles querem aqui é ganhar pricing power, não é? Em termos, apesar de eles dizerem que isto vai ser incluído na subscrição, quanto maior a share de entretenimento que a Netflix consegue, maior o pricing power que tem também. Não é? Portanto, quanto mais dependentes os clientes estão do serviço, maior a capacidade de subir o preço. Não é? Portanto, o que é que tu achas dessa integração? Quer dizer, parece-me claramente é possível. Acho que não é só a Netflix, segundo aquilo que sei, também há outras empresas dentro de Media Entertainment também estão a olhar para expandir para gaming, olhando para a Disney, Time Warner. A Disney Plus. Tens a Disney Plus também de repente pode começar a ter jogos, porque não? Time Warner. A Time Warner também, que pronto, todos estes grandes media groups que fizeram as suas próprias subscrições, todos eles estão a considerar esta possibilidade. O que é que isto vai significar para a Netflix? Concordo contigo em que tanto é um motivo para ter mais pessoas a ter subscrição e a continuar a subscrever e não haver churn, ainda que o Netflix tenha um churn extraordinariamente baixo. E também é um ponto para eles aumentarem o preço da subscrição, principalmente quanto mais conteúdo de gaming lá tiverem. E, por outro lado, é maneira para a Netflix também extrair mais alguma revenue e entrar no mercado dos jogos que, em termos de valorização total, é maior do que movies e series e outras formas de entretenimento. Eu agora faço uma pergunta. E eu já pensei um bocadinho sobre isto, que é até que ponto... Eu ainda não consegui pensar o suficiente, okay? Mas tenho uma ideia um bocadinho clara sobre isto, que é... Eu sou um gajo que, se estiver distraído, não me importo pôr um filme que gostei a passar na televisão. Que já vi, ponho a dar. Okay? E gosto da Netflix porque tem muitos filmes destes que eu já vi e que gosto. Okay? No caso do gaming... O quão recorrente é jogar um jogo antigo? Ou seja, quanto é que vale um catálogo antigo de filmes versus quanto é que vale um catálogo antigo de jogos? E qual é que vale mais? O que eu quero dizer, e isto parecendo que não, pode parecer uma pergunta estúpida, mas não é. Porque, por exemplo, música. Quanto é que vale um catálogo antigo de música? Se formos também à música. Eu acho que o catálogo antigo de música é relativamente valioso, na minha opinião. Aliás, temos visto isso, temos visto subscrições, vendas de... Agora o Sting vendeu, não é? Por um valor absurdo e houve mais umas vendas extremamente elevadas, na ordem dos 100 milhões, por álbuns relativamente antigos. Portanto, claramente a música faz sentido, porque é o que atrai as pessoas a plataformas como Spotify. Vídeos, na minha opinião, faz sentido, também, não tanto, mas também. Mas o gaming tem aquele problema de há muito pouco jogo com nostalgia. Se calhar o Pokémon, se calhar alguns destes títulos super... Mas aí tu consegues capitalizar com remake e remasters. Mas até que ponto é que empresas... Porque vamos lá ver o seguinte. Se de repente os streaming services vêm atrás de catálogos, quanto é que vale o back catalog de uma Sony, de uma Activision, de uma EA? Percebes o que eu estou a dizer? Quanto é que valem os back catalogs? Coisas que nós aparentemente até já tínhamos amortizado a 100% no balanço. Não é? De repente, olha, viste na Battle.net a venda do Vikings da Blizzard, já não lembro dos 3 Vikings, ou como é que se chamava o jogo. Portanto, eu não sei de que forma é que a Netflix pode integrar aquilo, mas de repente o valor deste back catalog pode disparar a pique, na minha opinião. Okay? Eu não sei se tens alguma opinião sobre isso ou... Também é uma coisa que eu não tinha pensado ainda muito, mas a minha opinião inicial seria que é capaz de ter menos valor do que séries ou músicas antigas, porque essas primeiro são mais mainstream, porque o gaming antigamente era um bocado mais limitado, portanto o número de pessoas que tu vais conseguir captar o interesse deles atualmente por oferecer um jogo desses numa subscrição vai ser menor.
Já tens serviços atualmente como o PlayStation Now, que tem o back catalog da PS2, PS3, alguns títulos PS4, que também já oferece isso. Tens outros serviços mais retro, onde, olhando também para cloud gaming, porque para as pessoas não terem de usar emulators e tudo mais, em que, ok, tens o jogo na cloud, mas... Deixa-me só adicionar um pequeno comentário a isso que estás a dizer. Tens razão, a PlayStation Now até foi dos maiores serviços de streaming em 2018 ou 2019. Já era o maior serviço de streaming de gaming, que era basicamente back catalog. Só que está limitado à existência... Bem, não estava limitado, mas nós sabemos muito bem quem é que são os utilizadores daquilo. Se a Netflix entrar com 300 milhões de novos utilizadores no gaming e de repente disponibilizar para todos os utilizadores uma pequena coisa que diz gaming, de repente temos aqui não só um potencial brutal de penetração de gaming numa data de pessoas que não estavam sequer aí para jogar, não é? E que não se iam cruzar com a possibilidade de jogar alguma coisa. Até que ponto é que a Netflix de repente não pode causar uma reavaliação em determinados gamings do ponto de vista do catálogo? Até que ponto essa não é um mobile game, isso também não é jogada no mobile? Até que ponto é que estes mobile subscription models e mobile gaming não vai, ou se aquelas formas de monetização para casual players, não é? Até que ponto não existe uma relação relativamente forte entre quem joga num cloud streaming service e quem joga no telefone, não é? Claramente não é hardcore gamers, mas se calhar é o mesmo target. Estás a ver o gajo que se calhar está na televisão, não está a dar nada, deixa lá ver que jogo é que a Netflix tem aqui. Sim, ou eu acho que estou aqui no telemóvel, estou à seca, deixa-me lá jogar um bocadinho de Candy Crush. Não é? Um passo importante que a Netflix atualmente não está a fazer, porque a Netflix, como eles fazem é, a pessoa se subscreve no Netflix, pode ir à App Store e a partir daí depois instala a app e pode jogar. Mas um passo importante para este move into gaming que eles têm de fazer é o passo para cloud gaming, de facto. Que as pessoas não só no telemóvel, mas também na televisão, estão na app e de repente começam a jogar e não precisam ter uma consola, não precisam ter nada. Só precisam ter uma internet boa. E isso seria um passo de acessibilidade que era enorme, seria deitar barreiras abaixo que, como tu dizes, se calhar existem atualmente, que as pessoas não têm acesso ou não estão regularmente na proximidade de jogos, ou de jogos que não sejam os mais casuals ou de mobile. Tendo dito isto, acho que é importante para eles fazerem isto, mas eles ainda não fizeram porquê? Porque a infraestrutura que o Netflix tem atualmente, ou que usa atualmente, é uma infraestrutura de caching. Ou seja, eles têm os filmes e as séries e tudo mais lá guardados de algum lado, depois aquilo vai distribuído na rede e está guardado em algum lado, depois faz o buffer. Da mesma maneira como temos um vídeo no YouTube, que é que vemos a barrinha cinzenta a aumentar, está a fazer o buffer, mas aquilo é a mesma coisa, já sabe, o programa já sabe o que é que aí vem, não é preciso fazer nada. Cloud gaming é diferente, porquê? Porque não há buffer. É preciso reagir àquilo que o jogador faz. Não, o jogo não sabe se tu vais virar à esquerda ou à direita, qual é que é a parte do mapa que ele tem de renderizar. Claro que o buffer é uma redundância, a volatilidade na velocidade da internet ou para baixa internet. Não é? Acima de tudo, é um buffer, é uma redundância. O que é que eu quero dizer com isso? Precisas ter uma ligação muito mais rápida, mais estável. Exatamente, mas como é que o Stadia lidou com isso? Ou como é que o GeForce Now lida com isso? Baixa-te a resolução do jogo, não é? Para se tornar, ou seja, em vez de aumentar o lag, quando topa que a tua internet começa a quebrar ou começa a ficar mais fraca, baixa a resolução. Não é? Se calhar passa de 720 ou 1080 para muito menos, não é? Sim, se calhar passa de 1080 para 720 ou 720 para 400 Sim, exatamente. Mas outra coisa que eles também fazem é baixar o número de frames. Portanto, em vez de se calhar estás a fazer uma coisa a 60 frames, baixas para 30 ou para 24, ou uma coisa assim do género. Exatamente. Mas para eles conseguirem ter ainda assim esta capacidade de processamento gráfico, na rede eles precisam de ter GPUs. Que não têm atualmente. O que eles têm é storing e transmissão de uma coisa que já está guardada. E é isso. Ok. Eles vão ter que ter GPUs, é isso? Não há hipótese? Porque ou então vão contratar o serviço à AWS ou à Microsoft e... Aliás, eu sei que a Netflix trabalha com a AWS neste momento. Pronto, é isso. Eu acho que o futuro está por aí. Agora que lá está, esses data centers são caros e tem que fazer sentido, mas a estratégia vai ser claramente integrar essa outra parte do entretenimento. Última pergunta, a não sei que tenhas mais qualquer coisa a adicionar. Roblox, sou
desde o início que estou a ver isto na Roblox, se calhar só eu. Já falámos disso antes também. Também já falámos disso antes, Acho que sim, entretanto o stock já deve ter caído a tico. Mas dá-me a tua opinião sobre a Roblox. Acho que... E a relação especial que têm com a Apple também. Né? Não sei se sabes disso, mas basicamente eles não estão sujeitos aos 30% da App Store. Tem uma preferential fee, é isso? Tem, porque na prática as transações são feitas dentro da plataforma deles, não na Apple. Ou seja, vai ler sobre isso, mas eles estão a ser muitas vezes mencionados sobre essa questão das fees na App Store. Bem, em termos de Roblox e user-generated content e coisas do género, eles estão numa posição muito forte, mas têm vários desafios. As pessoas falam no metaverso e tudo mais, já falámos aqui do metaverso, e o metaverso há estes anos. O Roblox poderia ser um metaverso porque as coisas são lá criadas, as pessoas vivem lá e têm experiências digitais. Aquilo podia ser chamado de um metaverso. A principal questão do Roblox que eles têm e que têm tentado levantar vários problemas, principalmente a nível regulatório, é a quantidade de underage users que eles têm. Que eles ainda recentemente publicaram os financials, acho que foi esta semana, não sei se foi hoje, se foi ontem, e tinham cerca de metade da user base deles, do Daily Active Users, eram menos de 13 anos. E quando se combina user-generated content, é que as pessoas podem fazer o que quiserem com miúdos de 13 anos, miúdos de 13 anos, é capaz de dar sarilho. Para além de pessoas, de entidades com más intenções, que também podem criar coisas lá para tentar enganar miúdos e scams e tudo mais. Exatamente. Isso também acontece. E eles têm estado a tomar várias medidas para tentar ter mais review do conteúdo que é posto na plataforma e de como é que as coisas lá vão parar e de garantir que está tudo direitinho dentro daquilo. Mas não é fácil. Não tem um perfect track. Mas pronto, nesta semana estavam a falar de espaços que as pessoas estão a criar para ter sexo digital e que os miúdos estavam todos metidos naquilo e já estavas no UK. Sim. Eu li sobre isso é um 31 e saiu aí um report dos short sellers à volta disso, e pronto. Eu não sou grande fã da empresa, também conheço pouco. Então, agora mesmo a última questão, que é: que empresas de gaming é que tu gostas dos mercados? O que é que, dentro do que puderes falar, sempre com base no que tu podes falar, mas o que é que tu gostas? Mantemos-nos bullish naquilo que temos falado, CD Projekt, Take-Two, considerando que há vários fatores que nós não conhecemos. E atenção, que acima de tudo, na minha opinião, existe muito histórico de manipulação do stock para maximizar a compensação da equipa executiva. Vimos isso com a EA, com o Bobby Kotick, e foram os mais bem pagos, maioritariamente por causa dos planos de compensação de longo prazo. Até que ponto é que uma Take-Two e a CD Projekt não podem estar aqui dentro do mesmo balde? E a longo prazo, onde é que elas se posicionam e que stocks é que tu gostas, tendo em conta que tudo o que eram small developers também estão a ser comprados, de certa maneira? Bem, atualmente falar de stocks é um bocado complicado, porque o mercado está todo in the red comparado com os últimos meses, mas pronto. Mas deixa-me só então adicionar um ponto antes de dar a resposta. Mas não nos vamos esquecer que o gaming não acompanhou o resto do mercado na subida, maioritariamente, na minha opinião, por delay de pipeline. E nós, que percebemos minimamente a indústria, sabemos que um delay de pipeline foi estratégico. Para que lançar títulos em 2020 e 2021, quando tu estás a bater todos os targets operacionais, só com o pipeline que tu tens, numa altura em que estás numa transição para a nova consola? Para que é que eu vou lançar um novo título, não é? Se estamos numa transição de consola e eu nunca ganho tanto dinheiro com os títulos antigos, não é? Eu posso me dar ao luxo de não lançar os títulos que tinha pré-planeado para 2021 e 2020, continuar a desenvolver os títulos que ia lançar em 2024, fazer um delay ao pipeline e ganhar ainda mais dinheiro. Portanto, o meu ponto é: o não acompanhamento das empresas de jogos derivou de uma jogada estratégica por parte das empresas e não
Ou seja, acabamos por ter stocks que não acompanharam a subida e, consequentemente, não vão corrigir tanto, não é? Mas que agora, nos próximos anos, assim que o gaming, na minha opinião, isto vai ser a grande geração do gaming outra vez, outra grande wave, e não sei até que ponto é que os analistas e o mercado não penalizou demasiado os delays de pipeline, quando na realidade são coisas boas. O facto do GTA V só sair em 2025 foi a razão pela qual a Take-Two veio por aí abaixo, mas na minha opinião é um fator extremamente bullish. O que me diz é que a empresa está extremamente convicta que até 2025 vai continuar a gerar grandes receitas com o que tem. Não faz sentido lançar o GTA 4 para a PlayStation 5 e estar a anunciar o GTA 6, oficialmente, não é? A curto prazo. Portanto, isto, na minha opinião, é tudo bullish, não são fatores bearish. Agora, o facto do mercado não ter reagido pode estar a criar uma oportunidade assimétrica de retornos, não é? Mesmo numa altura em que os mercados estão no vermelho. Mas não sei o que é que tu achas e com base nisto vou deixar de responder sem te interromper. Sim, eu acho que eu pessoalmente continuo a aguentar as caídas que têm existido na Take-Two, na CD Projekt e tudo mais, continuo a investir nisso e estou um bocado só à espera de... não sei como é que a CD Projekt reagiu hoje, ou ontem, ao anúncio ao lançamento para as novas consoles e tudo mais. Não sei como é que isso aconteceu, mas a minha posição atualmente é long, não estou a mexer em nada, estou a aguentar aquilo que eu tinha antes. Eu maioritariamente invisto em tech e em games, porque é aquilo que eu conheço mais. Uma empresa que me tem estado um bocado a dar cabo da cabeça é o C Group, que controla a Garena, que faz a Garena Free Fire. Comprei mesmo quando estava no topo, depois aquilo já caiu por aí abaixo, mas ainda hoje já houve mais notícias para o Garena Free Fire, porque vai ser banido na Índia, mas ainda assim, principalmente tendo em conta as correções que têm estado a existir, e como estavas a falar nos pipelines e das perspectivas de crescimento mais a longo prazo, assim que a situação estabilizar um bocado, acho que é reforçar e esperar que aconteça, esperar que isso aconteça outra vez. E o estabilizar aqui é o quê? Olha, eu ainda não consigo comprar uma PlayStation 5 da FNAC, nem na Media Market. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? O estabilizar aqui é começar a haver transparência em relação ao pipeline. O que é que eu quero dizer com isto? Tal como nós vimos a Sony e a Microsoft a ir até à última semana para apresentar datas e preços de lançamento da Next Gen Console, com todos estes adiamentos de títulos, as empresas de jogos e publishers também neste momento devem estar onde é que estão as melhores alturas para lançar. Ainda ninguém faz o pinpoint dos lançamentos, não se sabe. É muito difícil tu conseguires estrategicamente decidires uma data se a grande parte das empresas ainda não mostrou o seu pipeline ou quando é que vai sair. Não é? Dois comentários sobre isso. A primeira coisa é, tiveste muitos delays o ano passado, porque também tudo coisas decorrentes do Covid, não havia capacidade de fazer recordings em estúdios, principalmente o motion capture e tudo mais, que afeta o AAA muito mais do que smaller titles. E vemos que temos a primeira metade deste ano está carregadinha de títulos, de release dates. Vamos ver se aguentam ao novo delay ou não. Vamos ver. Mas desse lado temos este primeiro período está muito cheio de jogos e acho que vai ser um período muito importante para ver se estas releases acontecem de facto, para ver o que acontece. Temos a release do Horizon Forbidden West, que aconteceu recentemente, não sei exatamente o dia, mas foi recentemente, que é a primeira vez que um jogo, um grande AAA exclusive da PS, sai tão longe nas duas plataformas, na 4 e na 5, depois da 5 já ter sido lançada. Porque, de facto, há um problema de pipeline, de acesso aos componentes para a PS5. Eles não estão a conseguir fazer tantas consoles como querem, mas ainda assim, tendo em conta a install base de PS4 que existem no mercado, continua a ser várias dezenas de milhões de pessoas que poderiam comprar o jogo, em vez de estar só limitado à PS5. Pode ser uma estratégia que mais empresas no futuro vão também seguir, porque a maior parte destas releases estavam pensadas para o ano passado e nas guidelines da Sony, que os jogos que seriam lançados no ano passado teriam de ser lançados nas duas plataformas. E, portanto, tendo em conta que eles já têm
o investment no development para as duas coisas, não vão estar limitados só a 5. Em princípio, vamos ver muitos jogos lançados na 4 e na 5, e quem diz na 4 e na 5 diz também no equivalente na Xbox. Mas depois, olhando também para o futuro, nós temos estado a ver uma quantidade anormal de jogos a serem anunciados muito antes de haver um trailer ou alguma coisa para se mostrar, de várias empresas em todo o mercado, em que é muito interessante ver isto a acontecer, e uma das principais razões para isto estar a acontecer é, falámos antes no Facebook, estar a definir a estratégia e tentar usar isto como uma recruitment tool para vir buscar malta. Da mesma maneira temos os publishers a fazer isso, porque nós temos publishers a dizer, ok, vamos lançar jogos em 2025, 2026, ou nem temos uma data, estamos a começar a trabalhar nisto agora, que é de facto para entusiasmar as pessoas que são fãs dos jogos e que querem trabalhar nessas empresas. É engraçado ver isso, porque isso verificou-se mesmo. Agora tu estás a falar e eu lembrei-me onde é que eu vi isso. Isso foi numa conferência, não foi numa conferência, foi num stream do Community Manager da CD Projekt, em que lhe perguntaram porque é que anunciaram o Cyberpunk em 2013. E o gajo disse que nós tínhamos que mostrar um trailer, cinematic trailer, que convencesse pessoas a vir trabalhar para nós. O gajo disse isto. E do ponto de vista estratégico é mais uma coisa que nós, como investidores, temos que perceber. Não é? Muitos destes movimentos são estratégicos. E nós temos que conseguir ver para além da cortina. Não é? Que na prática aquilo não foi para os investidores verem, ia vem um título novo daqui a 3 ou 4 anos, não sabemos quando. Ou seja, é perceber o que é que está por trás daquilo, o que é que está por trás daquele movimento. E isso volta-nos ao início da conversa, às reais razões para a aquisição da Zynga, não ter sido em cash, ter sido maioritariamente um merger. O que é que acontecia aos acionistas da Zynga se saíssem de repente do gaming, se fosse um all-cash transaction, para onde é que eles iam a seguir? Portanto, é tentar perceber o que é que está por trás da cortina, não é? E aí é que se ganha dinheiro. Mas pronto, não sei se tens mais alguma coisa a adicionar, que é a nossa conversa toda e esta visão do gaming. Onde é que as pessoas te podem seguir? Tu tens Twitter, não tens Twitter? Não. Tenho Twitter, mas não publico muita coisa, principalmente no LinkedIn. De vez em quando meto lá um post ou partilho um post que fizemos no site da Newzoo. Então, se der para seguir, dá para seguir no LinkedIn, pronto, eu meto o link dá para seguir no LinkedIn, para seguir no LinkedIn para ver os teus posts, porque tu realmente, de repente, de vez em quando, ou postas coisas interessantes, ou comentas e gostas de posts de pessoas na indústria que também têm coisas interessantes a dizer. O último, até falámos sobre isso, sobre um colega teu, se não me engano, da Newzoo. Foi com a Ana, foi da Newzoo que fez um post. Eu concordei com algumas coisas, discordei com outras, mas é sempre interessante ter várias perspectivas, porque lá está, nós não sabemos tudo e se calhar, tal como eu aprendo várias coisas contigo nesta conversa, tu também aprendeste perspectivas novas sobre o gaming que se calhar também podes ir usar, não é? Portanto, eu vou deixar o link abaixo da descrição, a ver se aí daqui a um mês te vou fazer aí uma visita à Copenhaga, já tinha dito, já tenho aí saudades disso. Fica à espera. E pronto, depois porque tu, na última call, o Guilherme estava na Holanda, por isso não se confundam, é a mesma pessoa. Há um ano estava na Holanda, agora mudou-se para a Dinamarca. Não sei como é que a Dinamarca é em termos de indie development, mas espero que não seja muito forte, porque os salários aí e o mercado global não era muito competitivo. É complicado, os salários são altos, mas eles também têm muito outsourcing, principalmente ao nível de engineers, agora com o remote working ainda é mais fácil, para outros mercados, porque de facto os salários aqui são um bocado proibitivos. Altos, não é? Quer dizer, vimos que a Funcom comprou uma empresa portuguesa, não é? Com vários developers cá, porque não compensa estar a pagar a um norueguês 130 mil euros ano ou 100 mil euros ano, quando podem pagar 20 a um português a fazer o mesmo trabalho cá, que ainda por cima, em vez de trabalhar 8 horas, trabalha 10 ou 11, não é? E a mesma coisa fala-se da Polónia. Aliás, não falámos, mas do sucesso do Dying Light, do estúdio polaco, se não me engano, que mais uma vez vem mostrar a capacidade dos indie developers na Polónia catapultarem-se para o topo, porque o Dying Light neste momento acho que está no top da Steam, ok? Sim, está. Um dos mais vendidos de sempre. Exatamente, portanto, contra todas as expectativas. Portanto, achei interessante, não sei quanto é que foi o User Acquisition Cost, sei que eu estou a gastar muito dinheiro em advertisement, mas lá está, mais uma vez, essa dinâmica geográfica no setor é extremamente interessante, porque não há tarifas,
é tudo distribuído online e, consequentemente, a Dinamarca e a Noruega e esse tipo de países, e a Suécia, que até de certa maneira é muito conhecida por desenvolvimento de jogos, mas que acaba por ter salários ainda substancialmente mais baixos do que na Dinamarca. Sim. Temos a Mojang, temos outras, mas acho que mesmo assim a diferença salarial entre a Suécia e a Dinamarca ainda é substancial. Sim, aliás, tu estás aí em Copenhaga, podes sempre ir ali a Malmo fazer umas compras. Que é o que toda a gente faz. Exato. Mas exato. Tanto a Suécia como a Finlândia têm salários mais competitivos do que uma Dinamarca ou uma Noruega. Por isso é que também o gaming, tanto na Suécia e na Finlândia, tem mais empresas ativas nestes dois mercados. Mas sim, acho que... Temos os grandes sucessos, como a Lego, sendo que grande parte é licenciado, não é? Os jogos são licenciados, mas a Lego é uma grande empresa dinamarquesa. É verdade. E pronto, eles têm vários franchises e adaptam e fazem licenciamento, mas a maneira como a Disney é a mesma coisa. A Disney há muitos anos que decidiu, ok, não vale a pena nós fazermos os nossos jogos, que é melhor fazermos o licenciamento, e tem estado a correr bem. Exato. Está bem, Guilherme. Olha, muito obrigado por esta hora e tal de conversa mais uma vez. Daqui a um ano ou 6 meses fazemos uma update outra vez para ver se a Take-Two foi comprado ou não. E sim, oi. Exato. Vamos ver se a Take-Two e a CD Projekt este ano já nos dão mais boas notícias, principalmente ali depois do Annual Meeting. Está bem, Guilherme. Olha, força nisso. Vamos falando. E pronto, hei de fazer mais um convite para vir aqui. Fica à espera.